Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar pra vocês sobre uma grande obra, cara, uma coisa que eu tô, assim, muito feliz de estar podendo falar com vocês, de ter o grande privilégio de assistir. Assisti ontem e, cara, me emocionou muito. Passei o dia muito pensativo, o dia muito alegre, o dia muito feliz, cara, de poder estar experienciando essa grande obra que é Assassinos das Flores do Scorsese, e hoje trago um vídeo aqui pra vocês pra falar um pouco mais sobre, né? Então vamos lá, que eu tô muito feliz e acho que vocês vão gostar também do vídeo. Bom, para começar, queria falar um pouco da contextualização histórica dessa obra, né? É uma história real, tá? Já adianto isso. Que se trata do massacre da tribo Osage, né? Que aconteceu ali na década de 20 no Oklahoma. Antes disso, nós precisamos fazer uma contextualização de quem é a tribo Osage, quem são os Osages. Eles são ali uma das tribos dos Estados Unidos que mais tinha extensão territorial. E ao longo do tempo, ao longo da conquista do Oeste, que foi banhada em sangue, em massacre, eles foram cada vez mais sendo colocados em outros territórios, foram sendo expulsos das suas terras natais, até que chegou pontos que eles começaram a fazer acordos governamentais de criação de reservas, de territórios especiais para eles. Só que aí, quando o governo precisava desses territórios para motivos óbvios, eles chutavam os Osages para lugares piores, lugares mais reduzidos, né? Até que chegou um ponto que chegou numa situação tão crítica que eles realmente fizeram um acordo que seria definitivo, colocaram os Osages ali numa terra no Oklahoma. Só que era uma terra, assim, muito ruim, era uma terra que ninguém queria, era uma terra, assim, zoada mesmo. E aí ninguém achou que aquela terra ia ser, sabe, necessária, né? Então colocaram eles ali. E ali eles foram muito sagazes, os Osages, né? Eles colocaram uma cláusula no contrato que todos os recursos naturais ali encontrados pertenceriam a eles, né? E foi aceito, porque ninguém achou que fosse ter algo interessante ali, né? Aí, o grande twist dessa história é que eles acharam muito petróleo ali. E ali nos Estados Unidos, também outra contextualização, é o seguinte: se tu acha petróleo, tu tá nadando no dinheiro, né? Porque, ao contrário daqui do Brasil, se tu acha petróleo lá, tu pode negociar, tu pode vender esse petróleo ao preço que tu achar mais interessante. E, claro, há um grande mercado de petróleo lá. Tanto que nos filmes americanos é muito comum de ter os grandes magnatas do petróleo. Outro filme que fala sobre esse assunto é Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson com Daniel Day-Lewis. Já fica a indicação, é um filme muito foda, né? Outra coisa é o seguinte: aqui no Brasil, se tu acha petróleo, tu só pode vender para Petrobras a preço fixo, tu não pode negociar, então é a única utilização que tu pode ter para esse petróleo. Tu não pode nem criar tua própria empresa e buscar petróleo mais em outros lugares. Então, nos Estados Unidos, tem essa liberdade de tu buscar o teu petróleo, tu vender e tu lucrar com isso. Eu acho isso mais interessante do que aqui no Brasil isso é uma bosta, na minha opinião, claro. Se tu discorda aí, respeito a opinião, mas é o que eu acho. Eu acho que tu deveria ter o direito de estar comercializando o petróleo que tu encontrou da forma que tu acha melhor, né? Só que assim, ali também já começa uma cretinice que é feita com os Osages, que eles são declarados incapazes de negociar o próprio petróleo, de serem os próprios administradores do próprio dinheiro. Então é colocado meio como uma espécie de tutores ali para eles, que eles têm que responder para gastar o próprio dinheiro. Isso é um absurdo, tá? Em todos os sentidos, não deveria ser assim. Eles deveriam ter o direito de gastar os próprios recursos da maneira como eles entendessem. É uma forma de tentar roubar o dinheiro deles, mas não dá frutos dessa forma. Então aí começa a ocorrer os massacres dos Osages, porque havia ali também uma cláusula do contrato que é muito interessante, né? Que é o seguinte, que eu acho que também foi muito sagaz da parte dos Osages, que só poderia passar de pessoa para pessoa através de herança e família. Ou seja, eles não poderiam passar para outras pessoas sem ser dessa forma. E eu acho que isso é uma forma deles se protegerem de assédios de potenciais interessados ali, ou seja, eles não poderiam ser tipo, ameaçados para vender. Eles acabaram sendo vítima ali das outras pessoas dessa região do Oklahoma que não faziam parte dos sites, eram ali os homens brancos, que por meio de casamentos se casavam ali com Osages e massacravam toda a família deles até que a terra passasse para eles. Uma outra forma de roubo, né? E aí houve muitos massacres. Acho que cerca de 30, 40 Osages foram mortos para haver esse roubo da terra e essa controle do petróleo ali pelos ladrões, né? Enfim, aí aconteceu isso, né? Só que demorou muito tempo para investigarem, muito tempo. Houve muitos massacres, muitas mortes, muitos assassinatos, até que houvesse uma investigação das mortes e uma responsabilização dos culpados. Só que aí, no processo, acabou entrando o Bureau of Investigation, que não era ainda o FBI, não era o Federal Bureau of Investigation. Era um órgão ali meio bagunçado que não tinha exatamente uma função própria. A partir disso é que ele se torna o Federal Bureau of Investigation, que aí depois tem toda a história. Nessa época já era o J. Edgar Hoover que controlava ali o órgão, era o diretor ali do Bureau.
O J. Edgar Hoover, foi um dos grandes filhos da puta do século XX, né? Um cara que cometeu atrocidades, perseguiu inimigos, perseguiu pessoas que ele não gostava simplesmente por ele não gostar, perseguiu inimigos políticos, sem ter motivos para isso, sem ter realmente ocorrido algum crime, perseguiu artistas, perseguiu Chaplin, perseguiu o Elvis, perseguiu o Martin Luther King, perseguiu várias pessoas aí, cara, que, tipo, não tinham culpa no cartório, pode-se dizer assim, não tinham motivo para ser perseguidos. Outro que ele perseguiu também, dá pra dizer, foi o Hemingway, né? Tinha muitos arquivos contra o Hemingway, e o Oppenheimer também foi perseguido, né? Como eu falei no vídeo do filme do Oppenheimer. E aí também é interessante dizer que o J. Edgar Hoover também perseguiu muitos homossexuais, sendo que ele próprio era um homossexual, então isso é uma coisa meio contraditória, ele não lidava bem com isso, né? Enfim, seguindo aí a história, quem tiver interesse em saber mais sobre o J. Edgar Hoover, eu recomendo o filme também com o DiCaprio, J. Edgar, dirigido pelo Clint Eastwood, um grande mestre do cinema também, assim como o Scorsese. Bom, mas para de divagação, eu coloquei um cronômetro aqui para não ficar divagando demais, né? É interessante também dizer o seguinte, cara, que aí se forma essa investigação. Só que antes disso, cara, como os assassinatos eles começam extremamente disfarçados, envenenamentos, doenças infligidas que não eram exatamente doenças, mas eram, sabe, mascaradas de doenças, até que eles largam foda-se e começam a matar todo mundo à torta à direita sem se importar em esconder isso. Aí realmente há as investigações, mas há muita impunidade, enfim, é isso que vai tratar o filme. O filme ele vai ser dividido em vários arcos, em várias mini-histórias. É uma grande obra, cara, que tem ali um universo muito vasto. Ou seja, tem romance, tem drama, tem até um filme de máfia, tem um western revisionista, tem um drama de tribunal, uma coisa meio sei lá, Filadélfia até um pouco. É um filme de crime, é um filme também que mostra ali a vida dos indígenas, mostra como funcionava uma cidade ali, um condado no século XX. É muito interessante, né, cara? E também é um filme sobre ganância, sobre ódio, sobre vingança, sobre milhões de assuntos, né? Em filme de 3 horas e meia, todos esses assuntos cabem. Aí eu quero falar um pouco mais sobre os pontos extremamente positivos, né? Não vou falar da direção do Scorsese, porque falar que ela é boa é uma espécie de chover no molhado, porque é muito boa a direção, o Scorsese sabe o que tá fazendo, ele teve, assim, eu tenho certeza que ele teve uma permissão pra fazer o que ele queria. Todas as cenas são extremamente bem construídas, parece que ele prestou atenção em cada cena. Cada cena tem assim, cara, parece uma construção tão detalhada, sempre tá acontecendo alguma coisa que vai estar contribuindo pra desenvoltura da história, pra construção daquele mundo, pra um aprofundamento dos personagens, pra ter uma contextualização melhor. Tudo ali tá por algum motivo. A mise-en-scène é perfeita. Por exemplo, tudo vai estar mostrando assim, por exemplo, um cara trabalhando, um cara ali com a esposa, um cara com os filhos, um cara no bar jogando sinuca, os índios enterrando um cachimbo que tem um significado cultural muito importante pra eles, os carros andando, as torres de petróleo, o modo como aquela sociedade se configurava, o interior das casas, os jantares em família, as tradições indígenas, tudo é tão bem construído, cara, pra desenvolver os personagens, pra desenvolver aquele mundo, aquele espaço que existiu ali, né? Então, cara, é muito bonito de acompanhar isso. Tem uma cena muito linda, cara, que é o DiCaprio tá jantando com a personagem da Lily Gladstone, a Molly, né, que acaba se tornando a esposa dele, acaba se tornando a Molly Burkhart, né, que eles estão ali, eles vão tomar um uísque, que é um uísque mais caro, né, e aí começa a chover, e ele vai fechar a janela, ela dá, não fecha, e ele não entende muito bem, e aí ela manda ele ficar quieto, ele não consegue ficar quieto, ele fica mexendo ali nos copos, ele fica perguntando, e ela fica contemplando a tempestade, tem um silêncio, só o barulho da tempestade, e o olhar dela, e a incompreensão dele de não fazer parte daquele mundo, cara, é tão bonito, é tão bem construído, é tão interessante, né. Outra cena que é bem interessante é uma cena que tem um incêndio numa plantação, que é tão bem construída, a música é bem colocada, as pessoas ali mexendo na plantação, e o modo como aquela situação ali mostra como aquelas pessoas por trás dos assassinatos estavam tão infiltradas no sistema judicial, no sistema policial, na toda aquela sociedade, que eles tinham liberdade de fazer o que eles queriam, né? E por mais que é uma cena extremamente linda, bem composta, com as cores do fogo, é uma cena extremamente triste, né? E tem vários momentos assim, né? A construção dos lugares, dos bancos, das barbearias, dos bares, roupas dos ossais, dos figurinos, como ali os rituais deles de casamento, de batizado, são importantes, como eles se contrastam entre os rituais ali dos homens brancos, os rituais deles. Tudo ali, cara, é tão bem construído, é tão com tanto cuidado, com tanto amor por essa história, que dá pra ver que o Scorsese, cara, estudou pra cacete, cara, pra fazer isso, pra não fazer nada desrespeitoso, nada ruim, nada superficial, tudo é tão bem construído,
né? Ali, cara, nada tá por simplesmente estar ali, tudo é bem construído. A série tem uma corrida de carros uma hora que mostra ali como é que funcionava, os jogos de pôquer, as lojas, tudo é tão bem construído, tudo tão belo, a cidade ali, as ruas, tudo parece que faz parte, cara, de um lugar que realmente existe. Só que realmente existiu. E aí que é interessante, parece que é um lugar que realmente existiu, que claramente não existe mais, porque faz 100 anos que aconteceu, só que parece que o Scorsese conseguiu reconstruir isso através do tempo. Isso é muito belo, né? Agora falar um pouco dos personagens. Vamos começar pelo DiCaprio, que dá pra dizer que é o protagonista do filme, que ele interpreta o Ernest Burkhardt. Ele é um personagem extremamente complexo, é um personagem que é uma das grandes atuações do DiCaprio. Eu acho que é uma das, assim, olha, top 3, com certeza, se não top 2. Eu dá pra colocar junto com o Lobo de Wall Street e o Rick Dalton, do Era Uma Vez em Hollywood. Pra mim são as grandes atuações do DiCaprio, que são dos anos mais recentes. Claro, não que ele não tenha outras atuações grandes, mas eu acho que essas são as principais. Eu acho, inclusive, que a atuação dele em Era Uma Vez em Hollywood é bem subestimada, né? Mas enfim, voltando a esse filme, ele... Cara, ele é um personagem extremamente diferente do DiCaprio, ele não é um galã, ele tem ali uma dentadura que mostra os dentes dele meio apodrecidos, mal cuidados. Ele ali é bem, tipo, ele tem uma aparência cansada, meio traumatizada. Ele não é um galã. O cabelo dele, o modo como ele penteia, não dá aquele cabelo bonitinho, bem penteado, pra tentar valorizar a aparência dele. Não é, ele dá pra ver que ele é um cara bronco, ele é um cara que não é ali muito inteligente. Inclusive, a estupidez e burrice do personagem é um fator que faz parte da personalidade dele, é bem construída. Dá pra ver que o Scorsese não usa a burrice dele e a ganância dele como uma justificativa pros atos dele, mas mostra como eles são fatores que contribuíram para as ações que ele toma, né? Ele não é uma flor que se cheira, ele é um personagem mau, ele é um personagem ruim. Só que, cara, claro, é tão bem construído que tu entende ele, tu entende o personagem. Tu pode não gostar do que ele faz, tu pode não gostar dele, tu pode não concordar com o que ele faz. Mas tudo ali é bem construído e é coerente, né? E além do mais, o Scorsese consegue fazer tu ter empatia pelo personagem, porque ele é contraditório, porque por mais que ele cometa atrocidades contra os sociais, ele seja um criminoso, ele seja uma pessoa extremamente má em alguns sentidos, ele é extremamente ingênuo, ele é extremamente burro, e ele é até um pouco inocente, né? E ele, além de tudo, é uma vítima do tio, né? Ele é uma vítima do tio, mas não deixa de ser uma pessoa ruim, não deixa de ser culpado pelos crimes. Mas apesar de tudo, o grande tchan dele é que ao mesmo tempo que ele faz atos ruins, ele é mal com a esposa, ele comete crimes contra os sociais, ele tem um amor profundo pela esposa. E tu vê que por mais que ele tenha se interessado ali por ela, pensando no dinheiro, pensando nas vantagens financeiras, ele se apaixona por ela. E o amor que ele sente por ela é real. Ele realmente ama ela apesar de todas as situações. E o Scorsese sai do lugar comum com isso. Ele não fica ali no, é o cara malvado, o cara ganancioso, é o cara assim e tal. Não, ele coloca camadas que tornam o personagem contraditório e real. E isso é muito legal, cara. Aí a segunda personagem que eu queria falar, que foi uma surpresa, é a Molly, né? A Molly Burkhardt, que se casa com o Ernest, que é interpretada pela Lily Gladstone. Eu acho que em questão de Oscar, né? Eu não sei quem eu votaria para melhor ator, nem ator coadjuvante, nem atriz. Mas eu sei que a atriz coadjuvante, acho que até a atriz mesmo, eu sei que a Lily Gladstone tem que ser premiada. A atuação dela aqui, cara, ela é muito boa. Nesse ano, cara, ela, assim, olha, ela dominou, né? A atuação dela é belíssima. É uma atuação, assim, que... Claro, o roteiro ajuda muito ela, mas ela faz muito, né? Ela várias vezes opta pelo silêncio, mas não é um silêncio silencioso. É um silêncio extremamente comunicativo. Aquela cena que eu falei da tempestade, uma outra cena que ela olha pra ele e percebe as intenções dele. E mesmo assim, o roteiro não trata ela simplesmente como uma pobre coitada. Isso ele não faz com nenhum dos Osais. Os Osais ali não são vistos como os coitadinhos, como, sabe, como idiotas, como não. Muito pelo contrário, eles são mostrados como muito astutos, muito inteligentes, muito sábios e com uma dedicação de lutar, de resistir, de lutar pelos seus amigos, pelas suas famílias, para lutar por si mesmos. É muito belo como eles são construídos e representados, mas eles são, sem dúvida, as vítimas do filme. Isso em nenhum momento é tirado deles. Eles, claro, são as vítimas do filme, mas eles não são as vítimas por culpa deles. Eles são vítimas porque o sistema todo ali do condado foi aparelhado por esses vilões que usaram contra eles. Por mais que eles tivessem muito dinheiro, tivessem muito poder financeiro, eles estavam ali reféns de um sistema que não foi construído por eles, que foi construído sem a participação deles e foi usado contra eles, né? Isso é muito interessante, cara, de ver como o Scorsese constrói isso. E a Lily Gladstone faz a personagem assim, ela é audaz, ela é inteligente, ela é extremamente sábia, e ela ali não é a vítima da situação. Muitas vezes, ela própria dá um nó no DiCaprio e tá no controle dele, né?
por mais que ela seja vítima dele, e do tio e dos personagens ali, ela, muitas vezes, ela sabe tudo o que tá acontecendo, sabe? Por exemplo, quando ele se interessa por ela, logo ela percebe que ele quer o dinheiro. Só que ela mesmo assim, ela se interessa por ele e se envolve com ele mesmo sabendo disso, porque também através dessa relação, ela percebe que ele também ama muito ela, apesar de também amar muito dinheiro, como ele mesmo diz várias vezes, né? Então, cara, a atuação dela é muito boa, né? É a atuação, assim, olha, que é uma atriz que, claro, ela não tem o mesmo destaque de fama e de uma carreira tão, assim, badalada quanto a do De Niro e do DiCaprio, mas ela não fica refém deles em questão de interpretação, ela não fica apagada por eles, ela consegue ter uma atuação, cara, de uma atriz, assim, que tá, parece que ela tá, assim, há tanto tempo na carreira quanto eles. Parece que ela tá tanto tempo, assim, cara, atuando, que é uma atuação, cara, tão trabalhada, que tu vê que ela estudou tanto, cara, ela tem tanto talento, que ela consegue fazer uma atuação, assim, realmente maravilhosa, cara. Quando falam que ela é a alma do filme, não estão errados, né? E agora eu queria falar sobre o terceiro personagem mais importante, que é o personagem do Robert De Niro, William Hale, né? Que ali é o rei das Colinas Osage, que ele é uma espécie de político, só que é uma espécie de político não eleito. Um político ali que, pelas suas conexões, pela sua lábia, se tornou ali meio que um xerife não oficial. Ele é um assistente do xerife, mas ele é o que manda ali, né? Em várias questões, né? Ele é muito rico, ele é um cara ganancioso, que quer cada vez mais dinheiro, e ele representa aquela frase do Maquiavel: os fins justificam os meios. Ele quer poder, ele quer dinheiro, e não importa o que ele tem que fazer para conseguir. Seja manipular o sobrinho, manipular toda a família, manipular toda a comunidade, matar, roubar, tudo isso ele tá disposto a fazer, trair as pessoas. Só que ele não é um personagem, cara, que tá ali só por ser mal. Ele é todo construído por isso. Ele ali, através dos diálogos, do modo como ele se expressa, tu vê que ele tem uma lábia, que ele tem ali, ele tá se preparando para dar o bote da serpente. Ele parece uma serpente no modo como ele fala. Ele é a figura do lobo em pele de cordeiro. Ele é um cara que tá ali, mas que se mostra como um cara amável, como aquele ideal do cidadão de bem, do cidadão que tá ali, que é um modelo a se seguir, mas que por trás das cortinas ele é a pessoa mais cruel que tu pode imaginar. Então, cara, é muito interessante o modo como ele se comunica, o modo como ele vai manipulando todos os personagens ao redor dele, como ele coloca todo mundo para fazer o que ele quer, mas que os outros se deem mal e ele não, pra ele estar sempre protegido. E ele, por exemplo, assim, por um lado, cara, quem é que vai suspeitar dele? Ele é um cara que tá fazendo ali diversas doações de caridade, construiu hospitais, creches, escolas, é amigo dos Osages, sabe a cultura deles, sabe falar o idioma deles, tá ali, se oferece para ajudar nas investigações. Ele tem toda essa figura política, né, que promete uma coisa, faz uma coisa, mas por trás as intenções dele e as ações dele que não são reveladas são as piores possíveis. E a atuação do De Niro é perfeita. O De Niro também me surpreendeu muito, cara. Isso é também um chover molhado, uma atuação surpreendente do De Niro, mas ele se puxou muito, ele se superou. Cara, ele tá realmente assim, ó, fantástico. Ele é um cara ali que é tratado como o rei, chamam ele de rei, porque além de ele ser o rei das Colinas Osage, o sobrenome do meio dele é King, né? E ele age ali, ele tem toda a pompa de um rei, de um grande estrategista, de um cara que tá ali e tem uma posição de destaque, né? E também é muito interessante, cara, como o filme muitas vezes ele não vai num lugar comum, ele não vai pegar narrações fáceis pra chegar onde quer, ele vai sempre pelo caminho mais profundo, mais trabalhado, mais aprofundado e mais desenvolvido, mais complexo, sabe? Ele mostra ali o contraste, como era estranho para esses caras que estavam tão acostumados a sempre estar no controle, a sempre estar subalternizando os índios, tá ali em uma posição aonde eles estão no controle, porque no começo do filme eles estão ali, eles são mostrados, cara, nos carros, tendo carros muito fodas, tendo ali acesso a coisas que os outros não tinham, tendo acesso, por exemplo, à insulina, que só 5 pessoas no mundo tinham, tendo acesso, cara, a grandes casas, a motoristas, a roupas caras, a joias, a tudo essas coisas. E ver ali, cara, como os homens brancos ali daquela região não aceitam isso, não entendem como isso pode acontecer. Como é que essas pessoas aí, que no ponto de vista deles são inferiores, como é que estão superando eles? E ver eles, o desprezo que ele tem por essa situação, o desprezo que todos eles têm, o próprio William Hale, o próprio Ernest Burkhardt, o desprezo que eles têm por estarem nessa posição que eles são, que eles estão ali, e ver os indígenas nessa outra posição, como eles sentem desprezo por eles, né? E isso é tudo tão bem construído, cara, porque não mostra, de fato, isso sendo dito, mostra simplesmente acontecendo, de modo como eles reagem, não é uma coisa dita, não é uma coisa expositiva, é uma coisa construída conforme a história. E depois como eles vão revertendo essa situação e roubando não só as terras, mas os lugares, as vidas dos índios, e entrando e tomando controle da vida deles,
como isso vai sutilmente mudando. Parece assim, olha, que os indígenas Osage, eles são cada vez mais diluídos naquela cidade, naquelas casas, na vida deles. Parece que eles são cada vez mais coadjuvantes e os homens brancos vão tomando controle e vão ali subjugando eles, né? E tudo isso é feito com tanta sutileza. É um filme extremamente sutil. É um filme que muitas vezes apela pro silêncio. Não apela, que usa o silêncio para te contar uma coisa que poderia ser dito de forma mais fácil e menos efetiva sendo dita, né? E aí é muito interessante. Ele faz isso com tanta parcimônia, com tanta calma, mas em nenhum momento se torna difícil de entender, se torna chato. E, por exemplo, assim, tem uma hora que ele faz um plano sequência, quando começa a ter essa interação no ambiente doméstico entre os Osages e os homens brancos da situação, como eles estão convivendo, tal, e mostra toda a situação. E depois no final tem um outro plano de sequência, acredito que seja da mesma casa até, como essa situação está mudando, como os Osages estão sendo massacrados, estão sendo subjugados, né? E ele vai mostrando, é um plano de sequência muito parecido até, que mostra o contraste. E também uma outra cena muito bonita é a cena que eu já falei da tempestade, a cena do fogo. Tem uma outra cena muito interessante, cara, do desenvolvimento do relacionamento do DiCaprio com a personagem da Molly. Uma outra coisa muito interessante é que tem uma personagem que é dito que tem uma arma na bolsa. E ele diz isso, e toda cena que ela aparece, tu vai ficar lembrando disso. E é muito interessante, né? E tu sabe que aquilo vai acontecer alguma coisa depois. E de fato acontece, né? E é muito interessante, cara. E é um filme, assim, que tem muitos personagens, tem muitos acontecimentos. E o roteiro do Eric Roth não deixa ficar bagunçado, não deixa ficar confuso. Quando eu assisti o Oppenheimer, muitas vezes eu achei, quem era esse personagem? Quem é esse cara? De onde ele surgiu? Quem é ele? O que ele fez? Tal. Achei um pouco confuso, até um pouco bagunçado. Alguns personagens, eu nem sabia o nome. Eu usava como referência papéis antigos, né? Ou o nome do autor, por exemplo, o Josh Hartnett, o Drake Josh. Eu não sabia bem quem eram. Mas aqui não. Aqui sabe quem é todo mundo, sabe o papel de todo mundo e sabe o que tá acontecendo em todas as situações. Tem pequenos arcos que começam e se encerram rápido, arcos que demoram um pouco mais, arcos que começam aqui e depois terminam. Em nenhum momento tu fica confuso, tu se perde, e é um filme de 3 horas e meia. Agora a pergunta que não é aquela, as 3 horas pesam? Pesam. Pelo filme? Não. Mas por causa de que 3 horas e meia passam pra qualquer coisa que tu tá fazendo, praticamente. Se tu ficar vendo 3 horas e meia de vídeo no YouTube, tu vai cansar. E não é culpa do filme, não é culpa do YouTube, é culpa do tempo, né? E dentro de 3 horas e meia é um filme extremamente... cara, que não é arrastado. Tem um abismo de diferença entre arrastado e devagar. É um filme devagar, é claro, é um filme contemplativo, é um filme espiritual, e não é um filme arrastado, muito pelo contrário, é um filme extremamente bem construído, que vai construir uma narrativa aos poucos, que ele toma o seu tempo para construir uma narrativa efetiva e surpreendente, e cara, que é uma coisa assim que vai te manter preso, tá? Outra coisa que é interessante falar da cinematografia, acho que é, se não me engano, do Rodrigo Pietro, que é muito eficaz, é muito boa, as cenas são lindas, as paisagens, as cenas internas, como eu disse, todas as cenas são bem construídas, todas as cenas, a construção da mise-en-scène, ali todas as coisas têm um motivo para estarem ali, tudo contribui para a construção dessa história. E as paisagens são muito lindas, aquela cena do fogo eu já comentei, tem outra cena que mostra as torres de petróleo, tem uma hora que a câmera tá em cima do carro, vai mostrando, é extremamente lindo. E é isso, cara, é um filmaço. Eu tô muito feliz de poder estar assistindo esse filme, cara, realmente é um privilégio estar assistindo um gênio, que é o Martin Scorsese, trabalhando, eu tô muito feliz, cara. E é isso, assistam o filme, vale muito a pena, recomendo demais, é um filme irretocável, eu não tenho nada pra falar mal desse filme, não tenho mesmo. É um filme, cara, perfeito, é um grande filme do Scorsese, é um grande filme do DiCaprio, da Lily Gladstone, do De Niro. E é isso, pessoal, assistam, 3 horas e meia, vale? Claro que vale. É um pouco cansativo? Chegou um ponto ali que eu tava olhando o tempo que tava faltando pra acabar, porque eu precisava ir no banheiro, né? Não porque o filme tava chato, né? Um outro exemplo que mostra, por exemplo, Barbie tem 1h50. Esse filme tem 3 horas e meia. Esse filme passou bem mais rápido que Barbie. Barbie tava ali, tipo, 1h30, até menos, 1h20 eu tava, marcando que saco, né? Mas esse filme, pra mim, cara, passou muito de boa. Quero assistir até outra vez no cinema. E é isso, pessoal. Recomendo muito que assistam. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam do like, de compartilhar o vídeo com todo mundo. Compartilhe o vídeo com aquele amigo que quer que vá contigo, mas tá com medo das 3 horas. Compartilhe esse vídeo com quem tu acha que vai gostar do filme, para todo mundo assistir, para que esse filme seja um sucesso e cada vez mais nós tenhamos o privilégio de assistir filmes como esse no cinema, com distribuição nacional, com distribuição internacional, com muita distribuição, para que todos possam assistir uma obra-prima dessas. Como diria o próprio Scorsese, isso é cinema. Até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado. Grande abraço.